Super-heróis defendem o fascismo como defende Alan Moore? Ou existe outra alternativa para explicar as características anti-instituições do gênero de super-herói? E aí, gente? Tiveram uma bela semana? Eu espero que sim. Se há alguém que é meu fã de verdade nesse canal minúsculo, eu gostaria muito de conversar e provocar intensamente com as ideias que eu não tenho como expressar. Toda semana eu passo por temas e temas, escolhendo, escrevendo, pesquisando, gravando, editando, postando. E hoje eu vou falar sobre um tema especial pra mim. Em vez de apresentar curiosidades sobre uma obra ou só fazer uma análise sobre o enredo como eu já fiz, eu vou escrever algo mais na linha de um antigo. Então vamos lá. Os super-heróis, um gênero que eu gosto. Assim como muita gente no mundo afora, e que, graças às adaptações de quadrinhos que se tornaram muito populares nas últimas décadas, parece que o interesse por esse gênero só vai continuar a crescer, dado que cada vez há mais dele em voga. Os haters crescem tanto quanto os fãs. Por exemplo, Scorsese critica cada vez mais os filmes de super-heróis por reduzirem o cinema a uma acumulação de fórmulas básicas de sucesso imediato. Essa crítica está correta ou não é do que eu vou falar aqui agora. Em vez disso, eu vou me ater a uma outra crítica muito julgada entre os críticos do gênero. Amplamente divulgada por Alan Moore, existe uma hipótese de que super-heróis endossam o regime totalitário e repressivo do fascismo. Alan Moore é um dos melhores nomes dos quadrinhos modernos, sendo escritor de obras consagradas, como V de Vingança, A Piada Mortal e A Liga dos Cavaleiros Extraordinários. Mas, nos últimos anos, mais do que suas obras, ele vem ficando famoso por suas opiniões extremas contra a indústria de quadrinhos. Ele diz que o fato dos quadrinhos terem um público tão grande, adulto, simboliza um precursor do fascismo. Esse ponto de vista não é nada novo. Na verdade, é quase tão velho quanto o próprio gênero de super-heróis. Nos anos 50, foi publicado o livro Seduction of Innocence, do psicólogo Dr. Frederick Wharton, que ele argumentava que super-heróis eram maus modelos para crianças e induzia ao mau comportamento. Wharton via a mera ideia do que era um super-herói, ou seja, um sujeito com um superpoder que resolvia as coisas na base da violência e sem assumir sua responsabilidade publicamente, ou mesmo dizer seu nome abertamente à sociedade, era como uma versão infantil do fascismo, já que dizia que era certo uma única pessoa ter poder total e irrestrito sobre a sociedade, que até mesmo dizia que era uma ação benevolente, como se você dissesse que quem tem o poder faz o certo. Nesse sentido, Alan Moore conclui a raciocínio nessa direção, dizendo que não só os gibis venderiam o fascismo para crianças, mas graças à infantilização dos adultos dos anos 50 até agora, que fez muitos adultos gostarem de super-heróis, a aparente mensagem nociva começaria a afetar a sociedade como um todo, não apenas as crianças. Para Moore, o fato de que tantas pessoas se identificam com o mundo das histórias simples de super-heróis, onde todos os problemas são facilmente resolvidos por uma pessoa poderosa batendo em todo mundo, seria um sinal de ascensão do fascismo. Então, de maneira simples, temos as seguintes características que são acusadas de romantizar o fascismo nos gibis: o desrespeito dos super-heróis pelas regras da sociedade, ou, falando de outro jeito, o desrespeito pelas instituições, a resolução dos problemas da sociedade através da violência, um certo sinal de idolatria na figura dos super-heróis, assim como o acúmulo dos líderes autoritários, e, segundo Alan Moore, a romantização de uma sociedade mais simples e sem um Estado maior, contudo decidido por uma única pessoa, que seria um sinal de totalitarismo. Em poucas frases, e simplificando muito, esse é o centro do argumento. Mas será que realmente está correto? Como pode-se provar esse argumento? Tá, vamos considerar que todas essas características sejam verdadeiras ao gênero de quadrinhos como um todo de maneira geral. Já que não tem como provar que todos os quadrinhos de super-heróis já produzidos são ou não assim, vamos supor que elas sejam. Então, as características são de fato reais? Elas podem ser explicadas de outra forma? É o que acredita Umberto Eco. A maioria de vocês que não estejam acostumados a ler textos acadêmicos não devem conhecer o pesquisador Umberto Eco, mas ele foi um dos maiores pesquisadores em História e Filosofia do século XX. Ele foi um grande pesquisador do fascismo e de como sua disseminação ocorre no mundo, tendo escrito o artigo O Fascismo Eterno. Por que eu tô falando isso agora? Porque eu quero dar ênfase de que ele sabia bem do que estava falando quando ele escreveu o texto O Mito do Super-Homem, em 1979. Nesse texto curtinho, ele descreve o fascínio das sociedades de massa por quadrinhos e levanta a hipótese do porquê eles são tão amados. Eco discute sobre o que fascina mais os super-heróis e levanta a hipótese de que os poderes dele geram uma sensação de realização e identificação. Ou seja, você vê o Superman apanhando do chefe, ganhando pouco, passando por todo tipo de humilhação mundana que você já passou na vida e se identifica. Mas depois você vê o Superman voar, levantar um prédio sobre a sua cabeça e salvar pessoas da destruição em massa e se sente vingado, de certa forma. Você ama ver isso porque parece uma fuga de seus problemas e, portanto, ilustra tudo o que você faria se tivesse essa forma de poder. Mas, tá, isso todos nós que já fomos crianças e brincávamos de super-heróis
super-heróis já sabemos. Mas não tem essa identificação e idealização a ver com a nossa questão. O fato é que, para o bem e para o mal, nós vivemos em uma sociedade injusta, pura e simples. E todas as nossas instituições, seja elas querendo isso ou não, fazem parte desse processo maior que mantém a roda do tempo girando. E sejamos sinceros, a maioria de nós quer esmagar essa roda, não quer? Nós todos, de alguma maneira, queremos mudar o mundo, mas não temos como. Então apenas vivemos com esse desejo sufocado dentro de nós. E, como disse Eco, é esse desejo reprimido que as histórias em quadrinhos buscam tocar dentro de nós. As histórias em quadrinhos possuem essa função de identificação e realização de desejos, que nos leva a nos identificarmos com os heróis. Dessa forma, seria possível que a violência e apelo de autoridade dos super-heróis sejam apenas uma forma de realização de desejos da nossa vontade de mudar a sociedade. Lembre-se, esse desejo é comum a todos nós, então é uma coisa comum e fácil de identificar e entender, sendo, portanto, um enredo perfeito de ficção. Segundo essa hipótese, o que nos levaria a gostar de super-heróis, essas figuras benevolentes, repletas de poder que não dizem para ninguém, seria uma manifestação do desejo de moldar a sociedade para melhor. Afinal, eles precisam estar de fora das regras e instituições da sociedade porque essas são injustas, e, portanto, lutar por mudanças na sociedade, seguindo essas regras, nunca chegaria a mudar o status quo. Em resposta a esse argumento, poderia se responder: ora, mas mesmo que seja para o lado do bem, isso não é romantizar o totalitarismo, já que defende uma única pessoa possuindo todo o poder do mundo? Bem, se por totalitarismo você quer dizer eliminar qualquer forma de oposição a você, concentrar todo o poder nas suas mãos, então não. Parece que muitas pessoas que dizem que os super-heróis são fascistas por natureza têm essa percepção de que os super-heróis são só um bando de pessoas que acham que estão acima da sociedade normal e que por isso não podem seguir regras comuns. E isso seria de alguma forma concordar com o que você aí na sua casa faça o que quiser sem respeitar a leis, ou seus pais, ou seus amiguinhos, ou o titio ou o governo. Mas a questão é que não é assim que os super-heróis funcionam. Apesar da noção comum de que todos os super-heróis são só vigilantes violentos que põem as suas emoções e necessidades acima dos outros, isso não é verdade na maioria dos casos. Os super-heróis mais insanamente poderosos como Superman são benevolentes e sempre tomam cuidado para não abusar de seus poderes. E, salvo poucas exceções, eles apenas usam os seus poderes para derrotar outros super seres que escolhem usar os seus poderes para o mal. E que, portanto, já que eles também têm superpoderes, eles estão acima da capacidade da autoridade comum. Além disso, na maior parte do tempo, eles não são apenas juiz, júri e carrasco, por assim dizer. Eles apenas capturam os bandidos utilizando-se da violência, mas apenas para os impedirem de cometer crimes e machucar pessoas. Depois eles entregam para a polícia fazer o trabalho. Exceção, claro, de, sei lá, o Justiceiro e alguns como ele, mas são, né? E eles são vilões na maioria dos casos. Então eles realmente não se consideram acima das regras comuns, apenas usando seus poderes que ninguém mais tem para fazer o bem. Ou como diz o Homem-Aranha, se você tem o poder de ajudar, você tem a responsabilidade de fazer o que é certo, ou o que acontecer é sua culpa. Eu sei que esse vídeo foi bem palestrinha, mas espero que tenha me feito entender. Vocês concordam comigo ou discordam? Comentem qualquer coisa, eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Sai vídeo todo domingo às 10 horas da manhã. Curta, compartilhe, se inscreva no canal da Moça Nerd. Só depende de vocês. Tchau!